pessoal, tudo jóia? Professor Davi de novo. Continuando então o conteúdo da nossa disciplina de construção de algoritmos e programação. A gente viu nas primeiras aulas que os nossos programas eles têm uma estrutura em que a execução deles é feita de cima para baixo. Eu tenho uma instrução, depois outra instrução, depois outra instrução e assim por diante. Não foi isso? Depois a gente viu também que é possível, dentro do nosso programa, nós aplicarmos desvios condicionais, ou seja, dependendo de uma condição, de um teste lógico, se ele for verdadeiro ou se ele for falso, eu mudo o fluxo de execução do programa. A gente viu que para isso existem dois tipos de estruturas condicionais: o if e o switch. O if ele tem mais variações, né? Ele permite que você crie operações lógicas para fazer teste, operações relacionais. Você pode testar o contrário do teste do if, né? Se o if der falso, entrar no else, ou encadear vários ifs com elses, que seria o else if. A gente viu também o switch, que ele é usado para testar se uma determinada variável é igual a um valor que está na lista de cases dele. Tudo bem? Agora a gente vai ver outra estrutura primordial, outra construção primordial dentro da maioria das linguagens de programação que seguem essa forma de programar da linguagem C, né? Que é a forma estruturada. E esse tipo de instrução são as estruturas de repetição. Existem três estruturas de repetição na linguagem C, tá bom? Então, introduçãozinha aqui do capítulo. As estruturas de repetição permitem que seja possível escrever trechos de código que serão executados repetidamente, a partir da satisfação de uma determinada condição. Neste capítulo serão apresentadas as estruturas de repetição que existem em linguagens que você está estudando. No caso, a linguagem de programação C. Existem na linguagem C três estruturas de repetição, que são o for, o while e o do while. For, traduzido como para. While é o enquanto. E o do while é o faça enquanto. Como cada uma delas funciona, pessoal? A sintaxe, né? Vamos dar uma olhada lá na apostilinha. Qual que é a sintaxe do for? É a palavra-chave for, abre parênteses, e aqui dentro do parênteses, lembra que lá no if eu tinha uma coisa só, que era o teste? Aqui no for eu tenho três seções. As três são opcionais, pode ser que eu não precise de uma delas. Normalmente a gente vai utilizar as três, tá bom? A primeira é a seção aqui de inicialização. Terminando de escrever ela, tem que ter obrigatoriamente um ponto e vírgula, tá bom? Cuidado, tem que ter ponto e vírgula quando termina a inicialização. Depois da inicialização vem o teste, com ponto e vírgula também, e depois o passo. Como que funciona o for, pessoal? Então eu coloquei os números aqui, né? O 2 para indicar a inicialização, o 3 para indicar o teste, o 4 para indicar o passo. O 5 para indicar o bloco de código que vai estar aqui dentro do for, olha lá, abre e fecha chaves, e o 6 para depois do for e o 1 para antes do for. A gente vai ver que a gente vai usar muito esses operadores unários aqui de incremento e decremento. Eu já explico eles e eu mostro esse código aqui, tá bom? Só vamos dar uma olhada aqui, antes disso, no diagraminha. Então lembrem, vamos voltar aqui. Deixa eu pôr uma tela nova aqui e pôr sem fundo. Olha aqui, eu tenho, né, o for, a inicialização, que é o 2, o teste, que é o 3, passo, que é o 4,
o 5 é o bloco de código que está aqui dentro e o 6 está aqui. Então, olha só como que funciona. Então, eu venho executando aqui no 1. Chego no for, a primeira coisa que vai acontecer é a inicialização. Já vai ver exemplo disso. Feito a inicialização, entra no teste. Se esse teste igual a do if, um teste lógico, pode ser montado igual a do if. Se ele der verdadeiro, ele executa o que está aqui dentro do for, vai para essa seção do passo e executa o teste de novo. Então, olha lá. Executou o teste. Deu verdadeiro? O bloco. Terminou o bloco? O passo. Terminou o passo? Faz o teste de novo. Enquanto esse teste ficar dando verdadeiro, eu fico executando esse laço, essa repetição. Por isso que é uma estrutura de repetição. Um laço, a gente chama de laço também. Lá, ó, laço, ou em inglês, loop. Certo? Eu fico rodando aqui dentro, fico rodando, até que uma hora essa condição aqui dê falso e eu saio do for. Posso sair do for, obrigar a terminar o for usando a mesma instrução break lá do switch, tá bom? Então, se acontecer alguma coisa aqui dentro que eu não quero que aconteça, eu posso dar um break para continuar a execução e parar o for. Isso pode acontecer também, depois a gente vê exemplo. Tudo bem? Entenderam a ideia? Então, vamos olhar um exemplo, né? Então, olha aqui esse primeiro exercício. Escreva um programa que imprima os números inteiros de 0, inclusive ele, a 20, inclusive o 20, usando a estrutura de repetição for. É lógico, a gente poderia escrever um printf com 0, 1, 2, 0 até o 20, concorda? Só que, agora a gente conhece a estrutura de repetição for. Como que a gente poderia fazer para fazer essa execução aqui? Então, vamos criar um arquivo novo aqui. Já vamos dar um nome para ele. Esse aqui é o EX 3.1. Então, vamos lá. Include stdio.h, include stdlib.h, name, turn 0. Muito bem. Olha o que é pedido então. Escreva um programa que imprima os números inteiros de 0, inclusive, e a 20, inclusive, usando a estrutura de repetição for. Então, eu preciso imprimir todos esses valores. Bem, pensem comigo. Eu vou declarar uma variável aqui que eu vou chamar ela de i. Tá bom? O que o for faz? Depois que eu faço a inicialização, eu faço um teste. Se esse teste der verdadeiro, eu rodo o que está aqui no bloco 5, rodo o passo e volto a testar. E fica acontecendo. Percebam, se eu tiver uma variável que iniciar com o valor 0, e enquanto ela for menor ou igual a 20, eu der um printf no valor dela, eu vou ter isso, concorda? Eu tenho a variável i, que o valor dela é 0 inicialmente. 0 é menor ou igual a 20? É. Imprime o 0. Aumenta o i em 1. Aí se aumenta, a gente chama de incrementa. Incrementa o i em 1. Soma 1 nele, passa a valer 1. 1 é menor ou igual a 20? Era verdadeiro. Imprime ele. Roda o passo de novo e vai executando. Quando que esse teste aqui vai dar falso? Quando meu i for maior que 20. Então, como que eu faço isso? Declarei uma variável i. For. Vou inicializar o i. São 3 partes, não é isso? 3 seções. Inicialização. Coloquei no valor inicial. Poderia pôr aqui? Poderia, não tem problema. Mas a gente sempre deixa claro o que está acontecendo aqui no for. Inicializei o i com 0. Enquanto o i for menor ou igual a 20, o que vai acontecer? Deixa essa parte aqui para eu colocar depois. O que eu quero fazer? Dar um printf imprimindo quem? O i. Certo? E o que o passo vai fazer? Olha só, eu vou executar esse do jeito que está aqui. Lembra que eu falei que era opcional?
As 3 são opcionais. Eu vou executar e ver, vamos ver o que acontece. Aparecendo 0 sem parar. Isso aqui é um exemplo clássico do que a gente chama de loop infinito. O que quer dizer loop infinito? Ó, eu estou executando o laço, loop, sem parar. Eu nunca saio dele. Por quê? Normalmente porque eu errei. Às vezes a gente quer esse comportamento. Mas nesse caso aqui é um erro. Por quê? O meu i, ele nunca é maior que 20. I vale 0, imprime o i. O passo não tem nada. 0 é menor ou igual a 20? É, imprime 0. 0 é menor ou igual a 20? É, imprime 0. Estão vendo que não mudou o valor do i? Então, a cada vez que eu executar o passo, eu quero aumentar, eu quero incrementar a variável i em 1. Como que eu faço isso? Tem várias formas. Eu poderia fazer i é igual a i mais 1. Isso resolve. Vamos executar? Olha lá. Apareceu todo mundo grudado, né? Vamos pôr um espaço aqui, ó. Essa é uma forma. Poderia fazer também usando um operador de atribuição composto, o mais. O que isso aqui? O que quer dizer isso aqui? O que isso aqui quer dizer? Isso aqui é a mesma coisa que dizer que i é igual a i mais 1. Certo? Esse operador de atribuição composto aqui, que é com uma soma, ele soma o valor que está à direita na variável que está à esquerda. Existe também o multiplicação igual, o menos igual, o dividir igual e o resto igual. Tá bom? A gente está usando a adição. Mas, como essa operação de incrementar, de aumentar em 1 é uma coisa que é muito comum de se usar nos programas, principalmente para controlar a execução de um for, existe um operador específico para isso, que é o operador unário de incremento. E como que ele é? É mais mais. Então isso aqui é a mesma coisa que... Opa! Isso aqui é sinônimo de i igual a i mais 1 ou i mais igual a 1. Mas é uma escrita mais compacta e é uma coisa que é comum, muito comum os programadores utilizarem, tá? Então é o incremento unário, são 2 mais um do lado do outro. Então estou aumentando a variável i em 1, incrementando uma unidade nela. Normalmente a gente vai usar para inteiro. Pode usar para float? Pode, mas normalmente a gente usa em inteiros, tá bom? Da mesma forma, aqui agora, vamos rodar de novo, né, antes de eu continuar a falar. Olha lá, tenho a execução que é pedida. Vamos tentar entender de novo então. E começa a valer. Aqui ó, já é uma boa hora para a gente falar do teste de mesa, né? Como que eu faço um teste de mesa, né? Eu estou acompanhando os valores das variáveis. Então aqui eu tenho uma variável só que é a variável i, ela está declarada. Passou na inicialização, i passa a valer 0. Pessoal, a gente tem mania de cortar o 0, tá? Não é o símbolo do vazio, que é o círculo cortadinho, tá lá na teoria dos conjuntos. É o 0, tá bom? Normalmente a gente corta para não confundir com a letra O. Mas poderia não cortar também, tá? Então, i tá valendo 0. 0 é menor ou igual a 20? É, verdadeiro. Então, vou pôr um tique aqui, ó. Vamos ver. Imprime o i. Tá valendo 0. E um espaço. Terminou isso aqui, vai incrementar em 1. I passa a valer 1. Vamos colocar essa impressão aqui embaixo, ó. I passa a valer 1. 1 é menor ou igual a 20? Opa, verdadeiro. Imprime 1 em um espaço. Incrementa. 2. 2 é menor ou igual a 20? É. Imprime o 2, imprime um espaço. É, né?
Estão vendo o que está acontecendo? Eu executo o teste, do teste eu executo o que está aqui dentro, terminando eu executo o passo e eu volto a executar o teste. Terminou o teste, verdadeiro, entra aqui dentro, terminou, aqui pode ter uma ou várias linhas, tá? Inclusive outro for, tá? Não tem problema. Terminou o que está aqui dentro, incrementa, testa, deu verdadeiro, roda o que está aqui dentro, incrementa, testa, deu verdadeiro, roda o que está aqui dentro, incrementa, testa. Isso vai acontecer para esse exemplo enquanto o i for menor ou igual a 20. Então lá no final, essas reticências eu estou colocando só para a gente não precisar fazer tudo, vai ter uma hora que o i vai estar valendo 19. 19 menor ou igual a 20? Opa, é 19. I passa a valer 20. 20 é menor ou igual a 20? É, imprime 20 em um espaço. Verdadeiro. I passou a valer 21. 21 é menor ou igual a 20? Não. Nesse momento, que isso aqui deu falso, eu continuo a execução do programa depois do for. Tudo bem? Ficou claro o que está acontecendo? Não é muito difícil, mas tem muita gente que tem dificuldade nessa parte, tá bom, pessoal? Mas não é para se desesperar, tudo bem? Devagarzinho a gente vai pegando e aprendendo. Vamos dar uma olhada lá na coletânea. Bom, próximo exercício. Escreva um programa que imprime os números inteiros pares que estão no intervalo entre 0, inclusive, e 50, inclusive, usando a estrutura de repetição for. Olha lá, a gente vai ter outro programa com a variável. O que a gente pode fazer aqui? Várias formas. Primeira forma, fazer um i que vai de 0 até 50. E lá dentro do for, fazer um if, verificando se o i é divisível por 2. Se o i for divisível por 2, ou seja, se o resto de i por 2 for igual a 0, eu mostro o i. Caso contrário, não faço nada. Então, 0 é divisível por 2? É, mostro 0. É par, né? Incremento o i, passa a valer 1. 1 é menor ou igual a 50? É. Aí lá dentro do if, o 1 é divisível por 2? O resto de 1 por 2 dá 0? Não. Então não mostra. Incrementa, passa a valer 2. 2 menor ou igual a 50? É. 2 é divisível por 2, ou seja, 2 é par? É. E assim por diante. Uma outra forma é incrementar de 2 em 2. Eu já falei para vocês, né, que para incrementar de 1 em 1 é o mais. Para incrementar de 2 em 2, ou a gente faz i igual a i mais 2, ou então usa aquele operador composto de atribuição i mais igual a 2. Certo? Essa é outra forma de fazer. Próximo, escreva o programa que imprime os números inteiros de 20 a 0. Olha só, agora é o contrário. De 20 a 0. 20, 19, 18, 17, 16, até chegar no 0. O que vai ter que mudar aqui, pessoal? Imagine que esse aqui fosse aquele lá. De 20 até 0. Eu começo o i em 20. Enquanto o i for maior ou igual a 0, só que agora cuidado. Se eu continuar usando isso aqui, vai dar loop infinito de novo. Não vai? Porque o i é maior ou igual... i vale 20. 20 é maior ou igual a 0? Sim. Entra aqui e imprime 20. Incrementa o i, passa a valer 21. Perceberam? Nunca vai chegar em 0. Então eu tenho que diminuir de 1 em 1. Da mesma forma que tem o mais, tem o menos, menos, que é o operador unário de decremento. Ele decrementa de 1 em 1. Então, olha lá. 20, 19, 18 até chegar no 0. Tudo bem? Só para especificar um pouco melhor esses operadores de incremento e decremento, eles têm também uma versão que vem antes da variável. E tem esse exemplo lá no início da apostila. Então, olha só. Variável i inicializada em 0. Olha lá. Printf mostrando i vai imprimir o quê? 0. Vamos rodar aqui. Esse 0 aqui. Incrementei o i aqui, ó, nessa linha aqui sozinha. Esse aqui é o incremento pós-fixado. Ele está depois da variável. Tem diferença do pré-fixado? Tem. A gente já vai entender qual que é. Muito bem, incrementei o i em 1. I está passando, ele valia 0, passa a valer 1. Vai imprimir, aparece o quê?
1. Tá certo. A linha 22, incrementei o i em 1 de novo. I estava valendo 1, passa a valer 2. Imprime o i. 2. Agora que a gente vai ver a diferença entre o pós-fixado e o pré-fixado. Quando a gente usa o operador de incremento ou decremento, tanto faz, tá? Pós-fixado, ou seja, que vem depois da variável que a gente quer imprimir em 1, dentro de uma expressão, o que vai acontecer? Quando isso aqui executar, quando é pós-fixado e eu preciso do valor do i para ser aproveitado em algum lugar, o valor que vai ser usado vai ser o valor que o i valia antes de ser incrementado. Então o i não estava valendo 2? Valia 0, incrementou, passou a valer 1, incrementou, passou a valer 2. E está valendo 2. Então olha só, vai imprimir 2 porque antes de fazer o mais, eu vou usar o i na expressão e depois eu vou incrementar. Então usou o 2, mostrou e incrementou depois. E passa a valer 3. Então vai imprimir 3 nesse printf que só tem o i sozinho. Certo? Agora, quando a gente usa o pré-fixado, ele primeiro incrementa para depois usar. Então olha lá, nesse printf aqui, eu vou incrementar o i, usar o valor e depois imprimir o i de novo. O i estava valendo 3, incremento o i em 1 e passa a valer 4, imprime 4 de novo. Para ficar fácil de memorizar, pessoal, se vem depois, primeiro eu pego o valor, depois incremento. Se vem antes, eu incremento para depois pegar o valor, certo? Isso funciona para o incremento e para o decremento. Tudo bem? Bem, aqui nos exercícios, esses primeiros são bem tranquilos. Aí tem um pouquinho mais desafiador, que são esses aqui de desenho. Aqui, a partir do 18, tá bom? Como que eu faço para imprimir esse desenho aqui usando for, desculpa. Posso usar um for dentro do outro? Posso. Olha o enunciado do exercício. Escreva um programa que exibe o seguinte desenho usando obrigatoriamente a estrutura de repetição for. É lógico, vocês não vão começar por aqui. Vocês vão começar pelos outros, para o cérebro ir acostumando com a ideia, para depois ir aplicando no restante. Olha esse exercício aqui. Tem esse desenho, depois esse aqui. Lembrando que o asterisco mais escuro é espaço, tá, pessoal? E assim por diante. Tudo bem? Então essa, pessoal, é a aula de for. Deem uma olhada na apostila, vejam as dicas que são colocadas e tentem fazer os exercícios para a gente tirar dúvida, tá bom? As outras estruturas de repetição, que são o while e do while, eu vou gravar mais um vídeo, tá bom? Então é isso aí. Falou, pessoal. Valeu!